Prontinho, a gente já está online. Boa aula. Tá, obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ellen. Eu trabalho com língua portuguesa e eu vou dar o curso de sintaxe completo, né? E eu queria conversar com vocês a respeito de como a sintaxe vai ser entendida nesse curso, tá? Ele não pretende se restringir na definição de complemento, adjunto. Não é essa a proposta, né? Também é. Mas, além disso, e eu espero deixar claro nesse início de aula, a gente vai trabalhar com como a sintaxe vai ajudar vocês a montar o raciocínio, a precisar a relação entre as ideias, a decidir o que vem antes, o que vem depois, num texto. Então, no primeiro momento, pode parecer simples, mas não é. Essa noção de sujeito e predicado é uma noção essencial que vocês têm que dominar para poder escrever um texto com clareza, objetividade, entre outras características, tá? Concisão, coerência, coesão, tá? Então, essa noção de sintaxe que a gente vai trabalhar é nesse sentido, é no sentido de como aperfeiçoar a frase, como fazer uma frase bem feita no português. Então, o curso é dividido em frases simples e frases complexas, tá? Então, eu vou começar com vocês a sintaxe da frase simples. Antes eu coloquei uma definição de sintaxe, tá? Então, a sintaxe é a organização das palavras no discurso, tá? Então, é a ordem que vocês vão dar às palavras. Onde vocês vão colocar, por que vocês vão colocar, ali é melhor, ali é pior, ali cria ambiguidade, ali não cria ambiguidade, tá? Bom, na língua portuguesa, como nas demais línguas, tá? A ordem é uma coisa importante. No latim, por exemplo, não era, porque o que determinava a função das palavras era a desinência da palavra. Não, a gente precisa de uma ordem, tá? E uma ordem que traga clareza para a nossa frase. Bom, qual é a ordem que a gente chama padrão, normal, enfim, tá? É a ordem que a gente chama de direta, enfim, vários nomes que a gente coloca, que é a sujeito, verbo e objetos ou complementos, tá? Eu vou escrever aqui para vocês. Bom, tá aqui, ó. Tá? Eu vou aumentar um pouquinho para vocês verem um pouquinho melhor. Tá? A gente chama a ordem canônica, tá? É sujeito, verbo e complementos, né? O objeto. E tem o adjunto também, tá? Mas como adjunto pode vir em qualquer lugar, tá? Ele não vai ser o grande problema para a gente nesse primeiro momento. Tá? Bom, por que essa é a ordem que a gente chama de normal, tá? Normal não, vamos botar padrão, tá? Porque ela trabalha uma ordem importante dentro do texto. Então, quando a gente faz uma frase, a gente tem que ter um assunto,
em uma declaração. Por exemplo, se eu tenho um assunto e não tenho uma declaração que seja compatível com esse assunto, minha frase tem problema de construção. Se eu tenho um predicado que não é compatível com o meu sujeito, eu tenho um problema de construção frasal. Então, essa noção de sujeito predicado que eu tinha falado para vocês, ela vai ser convertida em outra questão que a gente trabalha muito quando a gente trabalha argumentação, que é o dado velho e dado novo. Eles chamam de outra coisa na retórica. Então, é dado e novo que eles chamam, tá? Ou a gente chama de informação velha e informação nova. Então, por isso que a ordem é assim. Porque, geralmente, o sujeito informa o assunto da frase. Como um assunto percorre, dentro do texto tem um assunto só, tá? Quando ele, geralmente, ele é uma informação que já foi dada, que já é conhecida do leitor. Então, por isso que vem antes. O predicado, ele vai dar a informação nova, que tem que ficar no fim. Por isso que a gente chama essa ordem de ordem direta, ou ordem padrão, ou ordem, sei lá, canônica, tá? Bom, vamos ver o que nos interessa dentro dessa ordem aqui. Então, não é meramente o estudo da gramática. Não, é um pouquinho além, tá? Então, quando a gente estuda a sintaxe, a gente estuda essa ordem, é dessa ordem que vai depender o estudo da concordância, da regência, da colocação, da crase, dos pronomes. Então, tudo está ligado a isso aqui. Então, se vocês não dominarem esses elementos aqui, os elementos da frase, tá? Vocês vão ter um pouco de, como diríamos assim, vocês não vão entender o porquê. As questões vão parecer quase que arbitrárias para vocês. Né? É assim porque é assim. Não. Sempre tem uma explicação. Tá? Bom, então aqui eu dividi, né, primeiro, nesses dois grandes grupos, que são os elementos nobres da frase, que é sujeito e predicado, tá? E a partir desses elementos eu vou entrar nos padrões frasais, tá? Que são moldes sintáticos. Então, quando eu divido a frase em sujeito e predicado, eu estou dividindo em assunto, declaração, tá? Vamos ver os exemplos que seguem, são bem simples, tá, gente? A titia chegou ontem, a faca brilhou, o pirata enterrou o tesouro, Isabel escondeu seu segredo de Sicília, tá? Por que eu coloquei esses exemplos? Porque, para dividir, né, o sujeito e o predicado, e para dizer para vocês que a gente está no nível da frase simples, ou seja, a gente tem um verbo só, certo? Que mais que eu tinha para falar sobre esse assunto aqui? Não, acho que é isso, tá, gente? É sujeito e predicado. Antes da gente entrar propriamente nos, né, moldes sintáticos, né, segundo os quais a gente constrói toda e qualquer frase efetiva no português, eu vou entrar com uma noção muito importante de locução ou sintagma. Eu vou trabalhar o sintagma nominal. Tem sintagma de tudo. Por quê? Porque sintagma é um grupo de. Eu posso ter um grupo de verbos, posso ter um grupo de preposições, eu posso ter um grupo de adjetivos, tá? Então,
Locução nominal é uma sequência de palavras, ó, tá aqui a definição. É uma sequência de palavras que tem por núcleo um nome. Nome para a gente vai ser termo abrangente, tá? Mas vamos deixar isso de lado, tá? O sujeito é expresso por uma locução nominal, mas não só o sujeito, a gente vai ver isso agora, isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, eu tenho aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho. Ó, o menino João venceu a prova de corrida. Então, o menino João é uma locução nominal cujo núcleo é menino. Está numa posição de foco e funcionando como sujeito da frase. A professora parabenizou... desculpa, gente. Parabenizou o menino João. Bom, aqui ele não é mais sujeito. O sujeito é a professora. Aqui ele é objeto direto, porque se liga ao verbo de uma maneira direta, sem auxílio de preposição. Mas continua sendo uma locução nominal. A notícia trata do menino João. Ó, aqui continua sendo uma locução nominal, tá? Vou fazer um colchete aqui. Tá? Mas ela está preposicionada. Então, a gente chama isso de objeto indireto. Então, de novo, eu posso ter uma locução nominal que expressa o objeto indireto. O principal participante é o menino João. Continua sendo uma locução nominal e funciona como predicativo. Ela sempre voltava com o menino João. Ó, adjunto adverbial e continua sendo uma locução. Depois eu vou explicar o que é adjunto complemento, tá? Só queria agora que vocês notassem que essa locução nominal, ela percorre várias funções sintáticas dentro da frase. A carta de agradecimento foi escrita pelo menino João. Ó, de novo, aqui vocês têm um agente da voz passiva. O homenageado era o menino João, o mais veloz da escola, tá? Opa, gente, eu tenho que trocar aqui, tá? Peraí. O mais veloz da escola, o menino João. Aí ele fica aposto, tá? E continua sendo a mesma locução nominal. E o mais veloz, o menino João, conhece muito bem os seus colegas, tá? Então, aqui ele vai ser vocativo, tá? Na verdade, tem aposto vocativo aqui. Então, locução é um grupo de palavras. E esse grupo de palavras, ele pode funcionar, ele pode ter várias funções sintáticas, dependendo do lugar que ele estiver na frase e de como ele se relaciona com os elementos da frase. E a gente entra no novo capítulo, tá? Bom, continuando. Quando eu digo assim, menino não entra, eu estou querendo dizer que nenhum menino entra. Agora, quando eu digo menino chato não entra, eu estou dizendo que só os meninos cuja característica comum é serem chatos não entram. Então, menino é um nome. A gente chama de nome substantivo. Ao lado dele, eu tenho o quê? Chato, que é um adjetivo. Então, o menino é o núcleo e ao redor dele, né, eu tenho outros elementos, que são os adjetivos, os artigos, pronomes adjetivos, numerais, que ficam à esquerda. Esses não são problemáticos. O problema é vocês se darem conta de o que é um adjetivo ou o que é uma locução nominal. Então, quando eu digo assim, macaco não mete a mão em cumbuca,
nem o macaco médio. E aqui? Macaco velho não mete a mão em cumbuca, eu estou criando um subconjunto dentro do conjunto macaco e só os velhos não entram. Nosso carro foi roubado. Nosso carro novo foi roubado. Então, aqui, uma das funções do adjetivo é criar subconjunto. É com essa noção que eu vou trabalhar agora. Tá? E tem várias funções, principalmente argumentativas. Então, esse adjetivo, gente, deixa eu tirar aqui. Esse adjetivo, ele pode ser expresso por uma palavra ou por uma locução. Por exemplo, a galinha de meu vizinho bota ovos de ouro. Ó, de meu vizinho está restringindo galinha. Ó, tudo isso aqui é uma locução nominal só. O núcleo é galinha. Bota ovos de ouro, ó. De ouro é adjetivo, tá? Mas tudo isso aqui é uma locução nominal. Isso aqui é uma locução nominal que funciona como sujeito, essa como modelo. Outro exemplo. O funeral do grande Aquiles reuniu os chefes de todos os exércitos gregos. Bom, de todos os exércitos gregos, tá adjetivando chefes. Tudo isso aqui, desde o os, é uma locução nominal. E o funeral do grande Aquiles, aqui eu tenho outro adjetivo. Não é o funeral do grande Aquiles. Então, tudo isso aqui é uma locução nominal. Tá? Então, primeiro eu trabalhei com vocês as funções sintáticas que a gente pode, que a gente vai trabalhar, né? Faltaram duas, que é complemento nominal e adjunta de nominal, tá? Mas que a NGB considera, mas nesse momento eu vou trabalhar somente essas funções sintáticas, tá? Então, sujeito, OD, OI, predicativo, sujeito, verbo, adjunto adverbial, vou trabalhar com vocês o que é adjunto, agente da passiva, aposto e vocativo. Então, as funções sintáticas e onde eu posso ter locução nominal, cada função sintática é uma locução nominal, e trabalhei com vocês o que é uma locução nominal. Então, eu vou fazer agora um exercício rapidinho junto com vocês. Então, a gente vai sublinhar os adjetivos ou as expressões que tenham valor adjetivo, tá? Primeiro, o público da galeria vaiou o péssimo regente. Adjetivos aqui é da galeria e péssimo. Porém, tudo isso aqui é uma locução nominal. E aqui também eu tenho uma locução nominal, tá? Núcleo, público e regente. O inteligente escoteiro salvou a vida do lobinho. Eu tenho aqui inteligente e do lobinho. Do lobinho está restringindo vida. Inteligente está dando uma característica de escoteiro, tá? Então, tudo isso aqui é uma locução nominal só. Desculpa, gente, botei errado aqui. E aqui também, tudo isso aqui é uma locução nominal só. Que tem um núcleo e adjetivos. Menina séria não se comporta mal. O único adjetivo que eu tenho aqui é séria. Que está ligado ao nome menina. Por que mal não é? Porque está ligado ao verbo, daí a gente chama de advérbio. Ad em latim é junto de, então junto ao verbo. O grande caixão de madeira esmagou o pobre animal de estimação.
Bom, aqui tem vários adjetivos. No primeiro bloco, eu tenho o quê? Um núcleo, caixão. Daí eu estou dizendo que não é um caixão de madeira. E estou dizendo que ele é grande, não pequeno nem médio. Tudo isso aqui é uma locução nominal só. Esmagou o pobre animal de estimação. Aqui o núcleo é animal. Eu tenho adjetivo pobre. Opa. E de estimação. Tudo isso aqui é o AD, ó, tá? Tem uma função sintática só. A vida dos peixes marinhos piorou. Ó, aqui eu tenho uma locução grande, né? Qual é o núcleo da locução? Vida. Então, aqui, marinhos restringe peixes. E peixes marinhos restringe vida. O incrível trapezista baiano dançou num fio de telégrafo. Então, aqui, incrível trapezista baiano, o núcleo é trapezista. Baiano e incrível são adjetivos. E de telégrafo está restringindo fio. E tudo isso aqui tem uma função sintática, tá? Que aqui no caso é um adjunto. Aqui, o incrível trapezista baiano é sujeito. Os heróis da independência viverão para sempre na memória do povo. Então, da independência, está restringindo heróis. Isso aqui tudo é uma locução nominal que funciona como sujeito, cujo núcleo é heróis. E viverão para sempre na memória do povo está restringindo memória, tá? E tudo isso aqui na memória do povo tem uma função sintática, tá? O frio de julho matou o gado magro. Essa é fácil, né? Aqui, frio é o núcleo. De julho está restringindo a que frio eu estou me referindo. E magro está adjetivando gado. Tá? Então, o frio de julho é o sujeito. E o gado magro, o AD. O pianista cego está passando bem. Então, aqui, cego é o adjetivo e pianista é o núcleo. Tudo isso aqui é o sujeito. Bem está modificando passando. Então, é um advérbio que a gente chama. E a última frase é o teste decisivo. Então, aqui eu tenho última e decisivo, tá? Núcleo teste, núcleo frase. Então, tudo isso aqui, a última frase é o sujeito. O teste decisivo, predicativo. Então, locução ou sintagma nominal são grupos de palavras que juntas são uma unidade de significado. É como se vocês tivessem que passar, imaginar a frase e dizer onde corta. E aí vocês vão cortar exatamente nos blocos em que tiver sintagma nominal. Bom, é bem importante essa noção, embora pareça fácil, mas ela é bem importante. Bom, agora eu vou entrar nos padrões frasais. Eu só coloquei aqui duas coisas importantes. Bom, depois eu volto para falar disso aqui. Eu vou ver 4 padrões frasais com vocês, são 6. Então, padrões, como eu disse para vocês, são
moldes sintáticos. Toda e qualquer frase efetiva no português vai se encontrar num desses moldes aqui. Certo? O primeiro molde, que a gente chama padrão também, é com verbos intransitivos ou intransitivados. Tá? Então, eu tenho sujeito, verbo e adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial? O adjunto adverbial não é aquilo que vocês podem tapar e a frase continua com sentido. O adjunto adverbial, para a gente definir, a gente tem que pensar que existe uma palavra núcleo e essa palavra tem uma significação. E o adjunto adverbial não é necessário para completar essa significação. Por isso que a gente chama de verbos transitivos ou intransitivos, não transitivos. Por quê? Transitivo é quando a significação perpassa, transita para o elemento. E a gente chama, às vezes, de complemento porque completa. Certo? Então, o que é o adjunto? É quando essa significação não transita. É quando ela não é necessária para completar a significação da palavra regente, que pode ser um verbo ou um nome. Então, definição. Não é necessário para completar a significação transitiva do verbo. Certo? Essa noção também aqui é um pouquinho difícil. Por exemplo, a faca brilhou, a ave voou, a corveta afundou. A gente tem aí sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo. Mas aí eu digo assim, a faca brilhou por um segundo. É adjunto por quê? Porque tapando dá? Não, a informação que eu quero dar é por um segundo, que ela brilhou por um segundo. Mas é adjunto porque o verbo brilhar, na sua significação, não pede tempo. Quem brilha, brilha. Agora aqui, se eu tivesse assim, a viagem durou 2 horas. Quem dura, dura algum tempo. Aí 2 horas é necessário para completar a significação do verbo durar. Então, eu não posso dizer que é um adjunto, é um complemento. Eu vou marcar com verde os adjuntos e com azul o complemento, tá? Para não precisar ficar escrevendo o tempo inteiro. Tá? Então, aqui é tempo também, mas o verbo pede. Então, aqui não é adjunto, aqui é complemento. Então, é a palavra núcleo, né? Que vai determinar se a gente classifica como adjunto e complemento. E, assim, essa classificação ela é importante para algumas questões, assim, tá? Como, por exemplo, a pontuação. Mas no texto, o que a gente considera importante é que o elemento esteja bem colocado, traga acrescente na argumentação, né? E precise a relação que vocês estão querendo passar para o leitor de vocês. Ó, se eu tivesse assim, outro exemplo. Na escola, Joãozinho se comportou mal. Mal é adjunto de modo? Pode ser. Se eu dissesse assim, ele falou mal de você. Falar, na sua significação, pede o quê? Pede assunto. Eu falo alguma coisa, sobre alguma coisa, de alguma coisa, mais destinatário. Opa, destinatário, tá? Então, de você é destinatário. É necessário para o verbo? Sim, é necessário. Porque o verbo falar na sua significação, pede. Então, de você
é um complemento. Mal está indicando o modo. É necessário para completar o significado do verbo? Não. Então, mal aqui é um adjunto. Mas e aqui? Joãozinho se comportou mal. Ele é um complemento, porque quem se comporta de alguma forma. Então, mal aqui não é adjunto. Então, essa coisa assim de tempo, modo, lugar, é adjunto? Nem sempre. Essa eu digo assim, ele colocou o livro na estante. Na estante é complemento ou adjunto? Complemento. Porque quem coloca alguma coisa em algum lugar. Então, se eu tivesse essa ordem aqui, por exemplo, opa, peraí. Se eu tivesse essa ordem aqui, ó, na estante ele colocou o livro e eu tivesse uma vírgula, estaria errado. Por quê? Porque na estante é um complemento, não adjunto. Então, eu vou ter vírgula se eu tiver um adjunto deslocado, mas não um complemento deslocado. Então, padrão 1 é aquele que tem só sujeito e verbo e adjunto, que vai ter em todos os padrões, tá? Outro exemplo. A ave voa no céu. É adjunto de lugar. Mas se eu dissesse para a Amazônia, eu teria complemento. Tá? Isso aqui eu vou tirar, tá, gente? Vou deixar só para a Amazônia. Porque aí eu tenho direção mais lugar. Eu não tenho só lugar. Eu tenho direção mais lugar. A corveta afundou rapidamente. Ó, quem afunda, afunda, ou quem afunda, afunda alguma coisa em algum lugar. Rapidamente está indicando o quê? Um modo como afundou. Modo é necessário para completar a significação transitiva de afundou? Não. Por isso, ele é um adjunto. Acordei no fim do dia. Quem acorda, acorda. Não é necessário tempo. E titia chegou ontem. O que o verbo chegar pede? Quem chega, chega de, chega a e chega para. Ontem está indicando o quê? Tempo. Tempo é necessário para completar a significação do verbo chegar? Não. Por isso é um adjunto. Então, não é tapando da. Eu nasci ali. Quem nasce, nasce. Não perde lugar. Morreu de peste negra. Quem morre, morre. Né? Não perde causa. Ele fugiu com a filha do prefeito. O que o verbo fugir pede? Eu fujo de onde eu me afasto. Eu fujo a, de onde eu não quero me aproximar. Ou eu fujo para. Tá? Com a filha do prefeito, está indicando que categoria? A categoria companhia. Companhia é necessário para completar a significação do verbo fugir? Não. Por isso é um adjunto. Claro que a gente vai trabalhar muito melhor essas funções de complemento e adjunto, mas é sempre assim, é sempre o mesmo raciocínio. É efeito da palavra núcleo, é efeito semântico. Não tem é a significação que vai determinar. Bom, o que eu queria falar em relação aos verbos intransitivos antes de passar para o outro padrão? Tá? Eu, geralmente, quando eu tenho um verbo intransitivo, o sujeito fica para depois do verbo. E eu tinha dito para vocês que, geralmente, o assunto, né, da informação que é conhecida
E o predicado vai dar a informação nova, que é desconhecida do leitor. E que deve ficar no fim, onde ela vai ser retoricamente enfatizada. Só que o que acontece nos verbos intransitivos, botei alguns exemplos aqui, tá? Geralmente, o sujeito vem depois do verbo, tá? Exemplo, vem ocorrendo muitos gastos desnecessários no governo. Então, o sujeito é isso aqui. Muitos gastos desnecessários. Opa, no governo não é. Desculpa, gente. Tá? Onde é que ele se coloca aqui? Por quê? Porque ele acaba funcionando, a gente tem uma inversão aí, ele acaba funcionando com uma informação nova. Por isso que ele se desloca, né? Acontece essa diferença, tá? Então, quando eu tenho verbo intransitivo, geralmente o sujeito vem depois, geralmente, gente, tá? Quando ele vem depois do verbo, é porque nesse sujeito está informação nova, e não aquela que é conhecida. Tá? Ó, começaram os pedidos de impeachment. Informação, sujeito vem depois. Vou ter outro exemplo. Existem muitas irregularidades com gasto de dinheiro público. Então, aqui, tudo isso aqui é uma locução que funciona como sujeito, tá? E até a gente pode pensar também que quando ele é grande, grande, eu digo assim, mais de uma palavra, ele meio que funciona como uma questão de equilíbrio. Perdão, gente. Tá? Meio que funciona como uma questão de equilíbrio. Vai do menor para o maior. Tá? Então, botei aqui para vocês como é possível verificar essas frases que poderiam parecer exceções porque apresentam um sujeito deslocado para depois do verbo, estão seguindo o princípio que parece mais importante. A informação nova deve vir no fim da frase para ser retoricamente enfatizada. Padrão 2. Sujeito, verbo, OD. Então, aqui eu já tenho verbo transitivo. De novo, a significação do verbo transita para outro elemento com o qual ele vai se completar. Intransitivo ou intransitivado não transita, né? Então, vamos ver o exemplo. Eu botei aqui antes para vocês verem a diferença entre verbo transitivo direto e indireto. Aqui eu tenho verbo transitivo direto, tá? Mas eu queria marcar mesmo que agora começam os verbos transitivos. Então, transitivo direto, a ligação se dá diretamente com o verbo, como ama Deus. E indireto vai ter uma preposição que vai estar ligando. Gosta de Deus, tá? Essa é a diferença. Então, bem simples esse padrão, tá? O cachorro roeu a tíbia. Quem rói, rói alguma coisa. O calouro cantou uma polca. Quem canta, canta alguma coisa. E ele encontrou um pote de ouro. Na verdade, quem encontra, encontra alguma coisa em algum lugar, mas aqui estava em jogo tão somente aquilo que foi encontrado. Então, todos esses casos são padrão 2. Sujeito, verbo, complemento, objeto direto, tá? O complemento é objeto direto. Padrão 3. Aqui eu tenho uma preposição, tá? Então, o comandante precisa de remadores. O que eu quis chamar a atenção de vocês aqui é que não é porque tem uma preposição que é OI. Né? Por exemplo, o comandante precisa de remadores no navio. Quem precisa, precisa de alguma coisa. No navio é necessário para o verbo precisar? Não. Então, no navio aqui é adjunto.
Então, para COI, a preposição deve estar ligando o nome ao verbo. E isso aqui, gente, tem que ser necessário para completar a significação do verbo, tá? O que está sendo ligado a ele tem que ser necessário. O Belix gosta de javalis, ó. O B está ligando a locução javalis ao verbo gostar. E essa locução é necessária para completar a significação do verbo. Outro exemplo. Falou aos jovens formandos durante muito tempo. Já falei para vocês que o verbo falar pede para completar a significação, assunto, destinatário. Então, falou aos jovens formandos durante muito tempo. Aos jovens formando é destinatário. Tá preposicionado? Tá. Aqui eu tenho a preposição a. E durante muito tempo é necessário para completar a significação do verbo falar? Não. Então, a gente chama de adjunto. Adjunto adverbial de tempo. Último padrão que eu vou ver com vocês. É o padrão 4, que é a combinação do padrão 2 e 3. Não precisa vir nessa ordem, tá? Pode ter uma outra ordem. Então, a mocinha entregou o ouro aos bandidos. Quem entrega alguma coisa a alguém. Ó, aqui está o objeto direto, ó, se liga diretamente ao verbo. Aqui está o objeto indireto, porque tem preposição. E os dois são necessários para o verbo entregar. Pede o que foi entregue e o destinatário. Para quem? O primeiro colocado dedicou a vitória às crianças do Brasil. Ó, qual é a regência do verbo dedicar? Quem dedica alguma coisa a alguém. Cadê o que foi dedicado? A vitória. Tem preposição? Não. Cadê o destinatário? As crianças do Brasil. Aqui eu tenho crase. Ó. A crase é a contração da preposição com artigo. Então, está preposicionado. Então, sujeito, verbo, AD, Ela extorquiu muito dinheiro do pobre velhinho. Quem extorque, extorque alguma coisa de alguém. Pede de quem? Então, aqui, eu tenho o AD. E aqui, eu tenho o AI. Os dois são complementos. Um direto e outro indireto. E os dois são necessários para completar a significação do verbo. Pede o que foi imposto e para quem. Os apostadores culparam o jockey pela derrota. Quem culpa, culpa alguém por alguma coisa, ou algo por alguma coisa, tá? Então, aqui é quem foi culpado, tá? O jockey. E aqui é a causa pela derrota, tá? Aqui eu tenho a preposição. Tá? Então, objeto direto, respectivamente, e objeto indireto, tá? Por mais a, tá? Por mais a dá pela. Então, aqui eu tenho dois complementos, um direto e outro indireto. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Teria um exercício para fazer, mas daí eu vou fazer na próxima aula, que acho que eu já estourei um pouquinho o tempo. Eu só queria fazer um resumo para vocês. Então, talvez até a explicação que eu tenha dado não pareceu mexer tanto com a frase. Mas a gente mexe muito com a frase, com o domínio desses elementos. Né? E, principalmente com essa função de o que está sendo focado, o que está sendo enfatizado. Né? Isso, na hora da correção, pelo menos a que eu faço, é bem importante. Tá? Por muitos motivos.
né? Pelo sujeito, a gente pode determinar várias coisas dentro de um texto, né? Por exemplo, num texto, a gente precisa... uma das qualidades é a delimitação. Vamos pensar que a gente está num parágrafo da introdução. Então, se eu tiver sujeitos diferentes nas frases que compõem um parágrafo, na introdução, e se esses sujeitos não se relacionarem entre si, provavelmente as informações estão desencontradas. Então, existe todo um raciocínio que a gente usa. Eu sempre falo para meus alunos, essa noção de sujeito predicado, que é a frase simples que a gente trabalha primeiro, que a gente continua trabalhando essa noção na frase complexa, é de suma importância para vocês começarem a organizar o raciocínio dentro do texto, né? E também para vocês entenderem todas as questões de, enfim, essa aula e a aula de regência são as aulas, assim, digamos que completam 80% do português, né? A gente faz tudo pela regência. Então, eu queria mostrar para vocês que esse domínio, né, vai trazer também uma organização dentro do texto. Pensada, né? Tá? Como vocês vão organizar, como é que vocês vão colocar o assunto, qual é a informação que eu já dei para o meu leitor, essa informação está onde? Está na introdução? Tá, e daí ela se desloca ao longo do texto, porque ela é a informação central. Então, tudo isso, né, o que a gente faz em nível de frase, a gente faz em nível de texto. Eu posso dizer que o sujeito está para a frase, assim como a introdução está para o texto. Tá? São coisas semelhantes, né, quanto à função. Tá? Mesma coisa em nível de parágrafo. Né? O parágrafo é uma unidade de sentido. Se é uma unidade de sentido, eu tenho frases que giram em torno de um assunto. Né? É a mesma noção de frase. Eu estou falando da frase simples, mas eu podia falar que a frase complexa é um conjunto de orações sobre o mesmo assunto. Então, assim, essa noção de sujeito e predicado, ela se desdobra, ela é extremamente importante, tem que ter domínio dessa noção. Eu coloquei mais uma coisinha para vocês verem como funcionam os critérios de correção, tá? Então, assim, por exemplo, eu tenho lá regência, que é o elo entre o verbo e o complemento, é o elo de regência, entre sujeito e verbo, concordância, entre verbo e complemento, elo de regência. Então, lá eu tenho lá um dos critérios de correção. Erro de regência. O que é esse erro de regência? Pode ser uma omissão de uma preposição necessária, tá? Pode ser o uso indevido da preposição, o uso de uma preposição que não deveria aparecer, e aí que está o que eu quero chamar a atenção de vocês. Pode ser a omissão no complemento. Só que, quando eu tenho, vou botar as outras para lá, tá? Quando eu tenho uma omissão de complemento, eu não tenho só a omissão de complemento a um erro. A informação, eu tenho uma falha na associação das ideias, tá? É um erro de associação. Eu não colocando complemento, eu deixo de informar o meu leitor, né, qual a informação que eu quero enfatizar. Tá? Às vezes eu não quero colocar isso. Ok, mas às vezes, quer ver o que acontece? Eu botei esse exemplo aqui. Tá? Vou botar maiorzinho. Esse órgão contribui para a solução do... com a solução do problema. Tá? Então, realmente, quem contribui, contribui.
com alguma coisa. Só que solução do problema é com o que ele contribui? Não. Com o que ele contribui, ficou em aberto. Então, tinha que ficar com essa preposição aqui. É o para que tinha que reger a solução do problema, porque está dando uma ideia de finalidade, e não com. Né? Então, nessa frase, eu tenho 2 erros de regência. Um de omissão de complemento necessário, quer dizer, eu não sei se é necessário, tem que ver pelo contexto. E outro é de troca de preposição. Mas a troca de preposição se deu por falta de noção de complemento, tá? Certo? De ver o que selecionaria como complemento. Então, assim, existem vários erros que a gente trabalha já na frase simples. Outro erro é a predicação inadequada, que eu estava falando para vocês no início da aula, tá? Então, o que é a predicação inadequada? É quando a gente coloca um sujeito que não é compatível com a atribuição estabelecida pelo verbo, tá? Não é uma relação lógica, é ilógica, tá? É uma coisa que não faz sentido, é inadequado. E isso existe muito, gente. Então, a predicação significa o quê? Que o predicado tem que ter uma relação com o núcleo do sujeito. É isso, tá? Mas a falta da noção de predicação, de sujeito predicado, tem muito erro disso. Muito, 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 gente. Então, é isso. Essa é a primeira aula. Eu espero que vocês participem da aula.